Muito bem. Continuando aqui então, vamos falar a respeito agora da soma vetorial. A soma vetorial, como vocês podem ver, né, ela é representada simbolicamente desta forma. Você tem um vetor W que é originado através da operação da soma de outros dois vetores aqui, representados por U e V. Ou seja, o vetor W é igual a U mais V. É isso que está escrito aqui. Do ponto de vista da geometria, né, do ponto de vista geométrico dos vetores, o que acontece, como é que fica o vetor W referente ao vetor U, vetor V, já é bastante mais, né, bastante complicado se você comparar com o caso da multiplicação por um escalar, né, o produto por um escalar. Afinal de contas, o vetor W agora ele pode ter tamanhos diferentes, direções e sentidos totalmente diferentes dos seus vetores, né, dos seus vetores, assim, digamos, de origem, né, que originaram ele, melhor dizendo, né? Então, o que acontece aqui? Então, vamos ver como é que a gente pode saber a direção e o sentido e o seu módulo, né, referentes à direção, o sentido e o módulo dos vetores U e V quando se opera, né, quando se faz a soma. Há duas maneiras. A primeira, clássica, é a regra do polígono. A regra do polígono, como é que é feita, então? Na verdade, você vai pegar o vetor U, que é o primeiro aqui, né, e depois o vetor V, que é o segundo da soma, e vai colocar o início do vetor V no fim do vetor U, como está aqui, onde a seta do mouse está apontando. Então, quer dizer o seguinte, vai colocar o início, que é onde não tem seta do vetor V, no fim do vetor U, onde tem a seta do vetor U, aqui. Então, vai fazer isso aqui. E o vetor W, como resultado desta construção, será fechando um polígono, por isso que chama-se regra do polígono. Então, você vai pegar, botar o início do vetor W no início do vetor U e o fim do vetor W no fim do vetor V. Como está representado aqui para essa ilustração, fechando um polígono. Tá? Outra regra que nós também temos para poder fazer a construção do vetor W, né, utilizando os vetores U e V, é a regrinha do paralelogramo. O que seria a regra do paralelogramo? Pois bem, aqui no fim, você vai pegar, na verdade, os dois vetores U e V e vai colocar os seus inícios colados, como está aqui. Você vai desenhar uma linha paralela ao vetor V no fim do vetor U, aqui. E a mesma coisa aqui, uma linha paralela ao vetor U, passando no fim do vetor V. Quando essas linhas se cruzarem neste ponto aqui, você será o fim do vetor W. Então, você vai pegar, né, o início do vetor W será juntamente com o início dos vetores U e V, que o originam, e o fim será um cruzamento dessas duas linhas, conforme está aqui nessa ilustração. Regra do paralelogramo fica bem óbvio, né, porque aqui você tem um polígono também, só que esse polígono ele é um paralelogramo, ou seja, né, ele é um objeto aqui feito de lados paralelos, né? Esse é paralelo a este e o V é paralelo a esta linha aqui. Perfeito? Isso aí é reforçado de que é verdadeiro a regra do polígono com a regra do paralelogramo através dessa ilustração aqui embaixo. Afinal de contas, como é uma propriedade que já estou adiantando ela aqui, depois nós vamos anunciar as propriedades, V mais U é igual a U mais V. Então, V mais U, de acordo com a regra do polígono, é você pegar o V e depois colocar o U aqui no final. Fechando aqui, então, este polígono. Perfeito. E, por sua vez, U mais V aqui em cima fechando esse polígono. Só que este V é paralelo a este V, este U é paralelo a este U, formando o mesmo paralelogramo que nós tínhamos anteriormente aqui. Só que agora, em vez de ter linhas, né, esses segmentos pontilhados, eu tenho aqui os vetores duplicados e deslocados nessas duas pontas. Mesmo assim, você obtém o quê? Um paralelogramo aqui nessa região. E o vetor W, consequentemente, será, né, esta linha que cruza aqui, né, este ponto que cruza fora a fora entre os inícios e os fins. De acordo? Bem, existe uma vantagem da regra do polígono frente à regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo só serve quando você aplica a operação de soma com dois vetores. Agora, se você tiver 3, 4, 5 vetores e você quer fazer a representação geométrica do resultado da soma desses vetores,
você vai ter que utilizar a regra do polígono. Então, como vocês podem observar aqui, eu tenho dois exemplos da regra do polígono, no qual eu estou usando aqui três vetores, somando entre si, né? O 1, o 2 e o 3. O resultado será o vetor V, que sai do início do vetor U1 e vai para o fim do vetor U3. E tenho aqui quatro vetores, o 1, o 2, o 3 e o 4, mesma coisa. Tá? Vamos lá, como você fazer a representação desses quatro vetores se somando de uma vez só, através da regra do paralelogramo. Tá? Então, nesse caso, a regra do polígono ele torna-se mais vantajoso para essas situações. Tá? Dando continuidade aqui, então vamos falar sobre as propriedades das somas, né? Da soma vetorial. Nesse caso aqui, a primeira regra é uma regra bem clássica. U mais V, V mais U. Esta é a propriedade comutativa. Pode parecer ridículo, né? A gente sabe que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, mas a gente está falando de elemento algébrico aqui chamado de vetor. E estamos criando esta operação chamada de soma vetorial. Tem algumas operações, como nós vamos ver adiante, que na verdade o U operado com V não é igual a V operado com U. Tá? Mas na soma isso sempre deve ser verdadeiro, por isso que a gente apresenta aqui. A segunda é a associativa. É aquela história, né? A gente sabe fazer operações entre dois elementos algébricos, U e V. Agora, se você colocar um terceiro elemento somando junto com U e V, será que é diferente se eu, por exemplo, somar o V com o W e depois desse resultado de V com W somado, somar com U? Será que será diferente do que se eu pegar, por exemplo, agora somar U com V primeiramente e o resultado disso somar com V com W? Somar com W, desculpe. Não deve ser diferente. Tá? Eu estou dizendo aqui justamente isso. V mais W somado depois com U é igual a U mais V somado depois com W. Tá? E isso tem que ser assegurado, isso tem que ser verdadeiro. Tá? E na soma vetorial isso é. Tá? É uma propriedade. Outra propriedade é o seguinte, existe o vetor nulo, que aqui nós chamaremos de elemento neutro. U mais o vetor nulo é o próprio U. Isso chama-se elemento neutro. Tá? E no segundo aqui nós temos o elemento nulo. Olha, vetor nulo não é elemento nulo. São diferentes, tá? Mas o vetor nulo para a soma é um elemento neutro. Agora, um elemento nulo ou um elemento simétrico é aquele no qual fornecerá o vetor nulo. U menos U fornecerá o vetor nulo. Tá? Isso aqui, aí vocês vão dizer, o professor apresentou para nós a soma, não a diferença, né? Pois bem, aqui só existe soma, tá, pessoal? A diferença, na verdade, vocês têm que ver como U mais o U multiplicado pelo escalar menos 1. Como assim, professor? Olha só, aqui eu tenho esse exemplo, tá? Nós geralmente chamamos, né, na aritmética de diferença ou subtração, né? Quando você pega um número e bota menos o outro, perfeito? Nós aprendemos, de acordo com a regra do polígono, que U mais V fornece o W. Essa aqui é aquela mesma ilustração de anterior, quando eu estava apresentando a regra do polígono. Porém, né, de acordo com essa operação. Porém, voltando agora ao porém, se eu isolar o U, ou seja, pego este V e jogo para o outro lado, eu obtenho que U deve ser igual a W menos o vetor V. Mas isso aqui, esse menos, eu posso ver como sendo menos 1 vezes V. Então, pode ser visto como U igual a W mais o V operado escalarmente, né, com menos 1. Ok? Dito isto, de acordo com a regra do polígono, seria o equivalente a pegar o V, e multiplicar por menos 1. E nós já vimos lá no vídeo anterior que, quando eu faço isso, eu inverto o sentido do vetor V. Então, agora, o V, que ele estava apontando para cá, ele aponta para lá. Aqui, ó. Né? Daqui foi para lá. Fazendo isso aqui. Então, ficou o quê? W mais menos V, de acordo com a regra do polígono, e me forneceu o vetor U. Simples assim. Ou seja, não existe diferença, aqui é só a operação da soma.
Ok, pessoal? Como é que fica, então, as componentes da soma vetorial? Pois bem, como eu tenho dois vetores, eu anunciei aqui o vetor U e suas componentes, o x, o y, o z. O vetor v, vx, vy, vz. A soma vetorial será simplesmente a soma das componentes com as componentes. Então, será o x mais vx, o y mais vy, o z mais vz. E isso se repete igual quando nós representamos o nosso vetor com a base, com uma combinação linear da base canônica. Okay? Então, vai ficar o x mais vx na direção de i, mais o y, vy na direção de j, mais o z mais vz na direção de cá. Dito isso, vamos a alguns exemplos de soma. Eu peguei o vetor U, tá? Agora aqui uma soma, no caso R2, vamos lembrar disto. Eu peguei um vetor U e chamei ele de menos 3 e 2. Peguei um vetor V e chamei ele de 1 e menos 3. Consequentemente, a soma, U mais V, né, vai ser o quê? Menos 3 com mais 1, que deu menos 2, e 2 mais menos 3, que me fornecerá menos 1. W será menos 2, menos 1. A sua representação aqui no máxima, como vocês podem ver, ficou assim. U aqui, V aqui, W aqui. Repito, não tem as setinhas aqui. Aqui eu estou omitindo as setinhas, tá, dos símbolos, né, dos vetores no máximo, porque é bastante complicado, assaz complexo de colocar. Não vem ao caso. O pontinho vermelho representa a origem. O eixo x passa aqui, o eixo y passa aqui. Perfeito? Então, aqui é 0, 0. X igual a 0, y igual a 0. Então, se vocês observarem, o U está para lá, V está para lá, bem certinho. Tá? Podem ver, ó, menos 3 mais ou menos aqui, né? E mais 2 exatamente aqui. Então, bateu. E o V, mesma coisa, né? 1 para cá, x igual a 1 e menos 3 para y, mais ou menos aqui. Beleza, o V está apontando para cá. Dito isto, o V ficou aqui. Aí vocês vão dizer, mas professor, está meio estranho, não tinha que botar o V aqui para juntar o W e tal. Se vocês olharem isso aqui, está condizente com a regra do paralelogramo. Afinal de contas, se você passar uma reta daqui até o W, ele será do mesmo tamanho do vetor U, aqui, então vai ser um segmento, né, orientado paralelo ao vetor U, só que posicionado aqui, bem como uma linha daqui até aqui, né, um segmento orientado daqui até aqui, será paralelo ao vetor V, fechando aqui, ó, um polígono, aquele polígono da regra do polígono. Então está tudo certo, está coerente, ok? Não tem nada de diferente. Aqui eu só fiz mais um exemplo, claro, para o caso R3. Eu tenho o vetor U e o vetor V, 1, 0, 4, vetor U, 0, menos 3, 1, o vetor V. Então, o W, que é a soma de U com V, será 1, 0, 4, mais 0, menos 3, 1. W será 1, menos 3, 5. Afinal de contas, né, 1 mais 0 dá o próprio 1. 0 mais menos 3 dá o menos 3. 4 mais 1, 4 mais 1, 5. Está aqui. E aqui está a sua representação no máxima no plano tridimensional. X aqui, o Y aqui, aqui não está apresentando o Z, mas obviamente que se aqui é X, aqui é Y, aqui só resta ser o eixo coordenado Z. Perfeito, pessoal? Origem aqui, pontinho vermelho, V, U e o W para lá. Ainda assim, satisfaz a condição, a regra do polígono. Perfeito? Aqui nós encerramos, então, o segundo vídeo e iremos agora para o produto escalar, que é diferente do produto de um vetor com um escalar. Ok? Até mais!